Estamos de volta com o nosso segundo bloco da entrevista com o professor Domingos Sávio Cordeiro sobre o Arraial do Caldeirão e o seu líder, o Beato Zé Lourenço. Nesse segundo bloco, nós iremos conversar um pouco mais sobre o Caldeirão. Sávio, antes do Caldeirão, o Beato Zé Lourenço teve outras experiências em comunidades rurais. Nos conte como foram essas experiências. Certo, antes e depois, né? Então, Sim, foram exatamente. duas antes e uma depois. É É, verdade. é assim, começa quando o Beato José Lourenço, depois de ter participado alguns anos, né, como membro da Ordem de Penitentes às Cortes Celestiais, o Padre Cícero, reconhecendo nele a grande liderança que ele era, encaminhou para ele ir trabalhar numa fazenda, num sítio, no Vale do Cariri, no município do Crato, que era o sítio Baixa Dantas. E nesse lugar ele já tinha muitos adeptos, né? E passavam de 200. Então, o sítio Baixa Dantas é um sítio bastante produtivo, não é? O trabalho, né, frutifica muito nas mãos dele, de seus seguidores. É no sítio Baixa Dantas que acontece o episódio do boi mansinho, que foi considerado por algum o boi santo, né? O boi que foi sacrificado apenas para satisfazer os desejos de crescimento político do Floro Bartolomeu, mas que não havia nenhuma razão para aquilo, né? Você veja que na Índia, por exemplo, ainda hoje, as pessoas consideram vaca como sagrada. Agora, Isso. imagine um boi que pertencia ao santo delas, né? É claro que esse boi era um boi santo também, né? Tudo que é do santo é santo. Então, isso acontece no Baixa Dantas. É no Baixa Dantas também que acontece a sedição de Juazeiro, quando acontece a sedição de Juazeiro, que é um confronto entre as oligarquias da capital com as oligarquias do interior. E nas oligarquias do interior havia a figura central, não é, que fazia a coesão de todos os coronéis e da população, que era o padre Cícero, e durante esse conflito armado, né, o Beato José Lourenço acode Juazeiro com alimentos produzidos no sítio Baixa Dantas. Posteriormente, o sítio Baixa Dantas foi destruído, foi queimado, né, pelas forças policiais. Posteriormente, o Beato José Lourenço teve que entregar o sítio e ele passa a ir ele vai para o Caldeirão. Só que eu confundi, né? Na verdade, antes do Caldeirão acontece uma experiência que foi do sítio Baixa Dantas. No Caldeirão, quando aconteceu a invasão policial, o Beato se refugiou no alto da Chapada do Araripe, né? Algumas pessoas fugiram, foram para pau de colher, algumas pessoas foram presas, levadas para o DOPS, em Fortaleza, e algumas pessoas o acompanharam e eles ficaram na clandestinidade, numa área que é chamada de Mata dos Cavalos, também no município do Crato, né? E hoje é Sítio Cruzeiro. E ele retoma ao Caldeirão, né? Ficou no Caldeirão até 1940, quando houve a ordem de despejo definitiva, e então ele migra para o Pernambuco, para Exu, né? E em Exu ele forma a última comunidade, que é chamada Sítio União. É muito interessante observar que tem um paradoxo, uma contradição muito grande nessa história. É que o Ceará ele é conhecido, né, por ser chamado Terra da Luz, esse apelido, esse nome, né, essa nomeação veio porque no Brasil foi o primeiro lugar onde houve a abolição da escravatura, na cidade de Redenção, próximo de Fortaleza. Mas, embora tenha acontecido isso, curiosamente, né, o governo do Ceará, a polícia, as forças policiais e a igreja no Ceará perseguiram e destruíram o Caldeirão impiedosamente. Mas, quando chegou no Pernambuco, em Exu, no sítio União, o Beato José Lourenço foi recebido pelas autoridades eclesiais
e pelas autoridades políticas. Ele foi recebido pelo prefeito de Exu, ele foi recebido pelo vigário de Exu, e as pessoas diziam o seguinte: nós queríamos que houvesse mais alguns homens que nem o Beato José Lourenço, que o Pernambuco seria outro. Essa é uma fala muito assim, consistente. Você vê como dois estados vizinhos, as autoridades civis, políticas, militares e eclesiásticas tratam de forma diferente uma liderança, né? É muito interessante essa sua colocação. Sávio, o Caldeirão representou, aliás, não é essa agora, eu vou fazer outra antes. Como era a organização do Caldeirão, do ponto de vista de habitação, administração de bens, critérios para o acolhimento de moradores e suas respectivas origens, como era a produção de alimento, distribuição e como se relacionava o Beato Zé Lourenço com os fazendeiros da região? Aí tem várias perguntas É. em uma, né? Para dar conta disso bem assim, bem ilustrada, a gente precisaria bastante tempo, eu vou procurar abreviar. Primeiro que eu considero o Caldeirão como todas as comunidades que aconteceram em torno do Beato José Lourenço, porque elas eram absolutamente iguais. Isso foi no Baixa Dantas, isso foi no Sítio União. E como era isso? Veja, a habitação. Quem chegava no Caldeirão tinha casa. Pessoa que chegava no Caldeirão para conhecer, para se hospedar, tinha uma casa onde ela ficava. Se ela quisesse ficar lá morando para sempre, a comunidade lhe dava uma casa. Claro, era uma casa simples, era uma casa de pobre, com a tecnologia da época, não é? Que hoje nós chamamos de uma maneira sofisticada de bioconstrução. A bioconstrução era a casa de taipa, então todos eles tinham uma casa de taipa, não é? Depois, os bens. No Caldeirão, não havia necessidade de dinheiro. Por quê? Porque não tinha mercado. Eu estou um pouco querendo espirrar. Não havia mercado, então, não havia onde vender nem onde comprar. As pessoas não precisavam comprar nada, porque o que elas precisavam, a comunidade tinha em oferta. E também não vendiam, porque todo o excedente ia para o mesmo local. E era o excedente da produção era vendido em cidades próximas, principalmente Crato e Juazeiro do Norte, e ali eram comprados coisas, alguns medicamentos, alguns materiais que o Caldeirão não produzia. Mas o Caldeirão era autossuficiente, o Caldeirão produzia suas próprias ferramentas, tinha os ferreiros, o Caldeirão produzia as peças de madeira, tinha os carpinteiros, tinha os marceneiros. No Caldeirão se produzia suas roupas, tinham as fiandeiras, as mulheres que fiavam. Então, quando alguém chegava no Caldeirão, a pessoa era muito bem-vinda, era alimentada, por exemplo, na seca de 1932, em que muita gente no Nordeste, flagelado da seca, foi confinada em campos de concentração no Ceará. Os que chegavam no Ceará, na região de Fortaleza ou do Cariri, o Estado fazia campos de concentração mesmo, como existiam os nazistas, só que não com armas, mas ali trancafiavam essas pessoas que iam morrer por falta de cuidados, por falta de alimentação. Essas pessoas chegavam no Caldeirão e tinham uma refeição. E se quisessem ficar, tinham uma casa. E se quisessem trabalhar, tinham trabalho. Claro, no Caldeirão todos trabalhavam. E trabalhavam em quê? Trabalhavam naquilo que faziam, que sabiam fazer. Se era uma pessoa que sabia cuidar da roça, ela ia cuidar da roça. Se é uma pessoa que tinha uma arte manual, ela ia exercer aquela arte manual. E é claro que num lugar onde todos trabalham, não havia lugar, não havia espaço para preguiçoso. Né? Numa comunidade dessa, ninguém explorava o trabalho de ninguém, porque todos trabalhavam. Então, a própria pessoa ficava muito acanhada de não trabalhar. E quando alguém divergia,
desse modo de vida, ou criava algum conflito, o Beato José Lourenço tinha uma pedagogia de não enfrentar diretamente as pessoas que se comportavam de uma maneira desviante. Ele, todas as noites, reunia a comunidade na casa dele. Veja, a casa dele tinha uma grande cozinha que preparava comida para toda a comunidade. O almoço saía da casa dele. É claro que nas suas casas as pessoas tinham suas cozinhas também, mas as refeições principais eram servidas nessa cozinha. E na casa dele, na frente, tinha um alpendre, onde todas as noites as pessoas se reuniam e conversavam e ouviam as falas deles. E quem tinha um comportamento inadequado, ele falava: quem não é do lugar, desocupa o lugar. E todo mundo sabia de quem ele estava falando. Então, ele fazia, digamos assim, pregações sobre comportamentos adequados a serem seguidos e comportamentos inadequados a comunidades que deviam ser evitados. E se alguém divergia daquilo, ela ficava sem lugar naquele lugar. Agora, é claro que o Beato José Lourenço não estava só. Com ele haviam outros líderes, grandes líderes. Por exemplo, o Isaías, que era uma pessoa letrada, né, que tomava anotação de todo o movimento do que era produzido, comprado e vendido pela comunidade. Tinha o Severino Tavares, que não morava todo o tempo no Caldeirão, mas era o proselitista, era, digamos assim, o Relações Públicas do Caldeirão no sertão nordestino, onde ele caminhava pelos interiores falando sobre aquela terra maravilhosa, né, aquele Éden matuto aqui na terra, que era o Caldeirão, e com isso muita gente veio muita gente do Rio Grande do Norte, veio muita gente da Bahia, dos estados onde ele participava. Tinha lideranças também do trabalho, as pessoas que comandavam os grupos de trabalho. Tinham lideranças também na cozinha e nos rituais religiosos, por exemplo, ao lado do Beato José Lourenço havia uma mulher que morava no Caldeirão, que ela também guiava os rituais. Dizem que nos exercícios que eles faziam, que era em fila indiana, fazendo aqueles cânticos, atrás dele, a pessoa que vinha era essa mulher, que tinha uma voz belíssima. Então, o Caldeirão tinha uma equipe de líderes sob o comando, digamos assim, a orientação principal do Beato José Lourenço, mas que eram pessoas que se destacavam em determinadas atividades e que ajudavam no trabalho de condução da comunidade. Muito bem. Sávio, o Caldeirão representou um embrião da luta pela reforma agrária, uma luta pela terra? Então, é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em reforma agrária e luta pela terra, por exemplo, hoje, a gente vê os conflitos, né, que existem. É, existem conflitos rurais tremendos desde o início da colonização brasileira, né? E esses conflitos, eles acontecem entre grandes latifundiários e pequenos proprietários, produtores rurais, né? O que acontece no Caldeirão é que, assim, primeiro que ali era uma terra de origem particular, né? Era uma terra que inicialmente era do Padre Cícero, né? E por conta disso ele passou a terra para o Beato José Lourenço e sua comunidade. Depois, assim, o Beato José Lourenço tinha uma relação extremamente amistosa com os fazendeiros em torno, porque ele ajudava esses fazendeiros, por exemplo, na época de limpar a terra para o plantio, o Beato José Lourenço chegava lá e aquele trabalho que levaria 10, 15 dias, ele fazia em um dia ou dois, porque ele chegava com 300 homens. Então era um exército de trabalhadores. Então deixava a terra pronta muito rapidamente. E quando o fazendeiro perguntava a ele o preço, ele dizia: não, nós devemos ajudar os nossos amigos. Então, quando os fazendeiros do entorno dele colhiam, uma parte da produção eles mandavam para o caldeirão.
porque isso era uma ajuda mútua, como ainda hoje existe entre as pessoas que trabalham no campo, né? E agora, assim, nós podemos entender, sim, que ali foi de fato uma reforma agrária, né, de cunho popular, no sentido de que a terra pertencia a todos e o trabalho era realizado por todos e os bens que eram produzidos ali, o fruto da terra, né, daquela produção, eram igualmente distribuídos. Eu posso até, Lemuel, eu posso até dizer que, em sentido simbólico, existia uma espécie de comunismo no Caldeirão. Agora, vamos entender isso, né, de uma maneira bastante tranquila. Existe o comunismo, né, como, digamos assim, doutrina política que foi estabelecida pelo Marx, Karl Marx e Lenin, e que prevê que todos os homens, todas as pessoas são iguais perante o Estado. Então, esse Estado deve tratar igualmente todos os seres. O comunismo, quando a gente se refere ao Caldeirão, é que ali todas as pessoas eram iguais, mas não perante o Estado, e sim perante o Cristo Jesus. Por isso que ali era uma irmandade. Eles tinham, então, essa noção de que a vida aqui era uma vida transitória e que todos nós, né, temos essa situação de, por sermos transitórios, de sermos iguais, recebermos, né, a mesma parte de vida dada pelo divino, tá certo? Mas nesse aspecto, né, esse aspecto de que não havia no Caldeirão uma propriedade privada, de que não haviam pessoas ricas, não haviam pessoas pobres, mas que tudo era repartido igualmente, de acordo com as necessidades de cada família, de cada um. Sim, podemos dizer que ali tinha uma experiência de reforma agrária, de natureza popular, né, simbolicamente comunista. Estamos conversando com o professor Domingos Sávio Cordeiro sobre o Arraial do Caldeirão e o seu líder, o Beato Zé Lourenço. Você está gostando do programa? Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe a nossa programação. Toda semana um programa diferente, um tema diferente, da história e áreas afins. Aqui nós encerramos o segundo bloco da nossa entrevista. Em instantes, retornaremos com o terceiro e último bloco.